Olá, tudo bem? Que a paz do Senhor esteja na casa de vocês. Hoje eu quero trazer para vocês uma anônima da Bíblia, que está em Mateus capítulo 15, versículo 21. É uma cananeia. Quando Jesus Cristo estava indo para partes de Tiro e de Sidom, uma cananeia ouviu falar que Jesus Cristo estava passando. E ela foi atrás de Jesus Cristo e ela falou assim: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Aqui ela falou miseravelmente endemoniada. A filha dela devia estar numa situação terrível. E ela, quando ouviu falar de Jesus Cristo, ela foi atrás, porque com certeza muitos estavam ouvindo falar dos sinais e maravilhas que ele estava operando, né? E ela não perdeu tempo. Quando ela ouviu que Jesus Cristo estava passando, ela foi atrás. E hoje não é diferente, né? Jesus Cristo está passando a todo instante. Todo instante ele está passando e nos chamando. Então, a gente também não devemos perder tempo e devemos ir atrás de Jesus Cristo. Aqui, quando ela estava atrás do nosso Senhor, o que acontece? Jesus Cristo, ele veio naquela época para os seus, para os judeus. Então ele falou isso para ela, né? Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí agora pensa, a renúncia que aquela mulher teve que ter, né? Porque ela teve que engolir o orgulho dela. Pela filha dela, ela engoliu o orgulho. E além de engolir o orgulho, ela teve uma fé gigantesca. Porque aí Jesus Cristo fala isso. Aí depois Jesus Cristo vem e ainda diz para ela: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Aí a fé da mulher é tão grande que ela fala: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ela renunciou ao orgulho, ela não aceitou o que estava ocorrendo com a filha dela. Quando a filha dela estava naquela situação, ela ficou sabendo de Jesus Cristo passando. Ela se levantou com fé e foi atrás de Jesus, se humilhou. Então, aí ela ainda disse assim, que apenas as migalhas, aquilo que o povo do Senhor não queria, para ela já era o suficiente, aquilo era tão poderoso que era o suficiente para trazer a cura da filha dela. E então, aí Jesus Cristo: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E então, desde aquela hora, sua filha ficou sã. Quantas vezes Jesus não bate em nossa porta e a gente deixa Jesus Cristo passar? Quantas vezes a gente tem um problema e por causa do nosso orgulho a gente não vai atrás do Senhor e não despeja nos pés dele e pedindo ajuda? A gente resolve resolver com o nosso próprio braço. A gente mesmo quer buscar a solução sozinho. Quantas vezes a gente não faz isso? Se a gente aprendesse a ir humildemente atrás do Senhor, se ajoelhar e estender para Ele os nossos problemas e pedir ajuda, pedir consolo, as coisas seriam muito mais fáceis, porque Ele ajuda, Ele consola, Ele fortalece, Ele guia, Ele traz solução. Então, a gente tem que aprender a engolir o orgulho, aprender a ser humilde, aprender a ter dependência do Senhor. E aqui, apenas com migalhas do pão, já foi o suficiente para toda essa cura? Imagine agora, porque naquela época, quando Jesus estava andando na terra, ele estava apenas correndo atrás, se preocupando com o povo judeu. Primeiro era para eles. Pelo menos estava em Isaías, né? Estava dizendo, primeiro é para o povo do Senhor, o povo escolhido, que seriam eles, os judeus. Mas após a morte de Cristo na cruz, aquilo se estendeu para todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Então, a gente não tem mais migalhas. Agora a gente tem o pão completo. Basta a gente ir atrás do nosso Senhor. Então, quando a gente renunciar ao nosso orgulho, quando a gente
querer estar aos pés do Senhor, viver na dependência do Senhor, muita coisa vai acontecer na nossa vida, muitos milagres irão ocorrer. Jesus Cristo, Ele passa todo dia na nossa vida. Todo dia Ele vem e estende a mão para a gente. Só que a gente, na nossa correria, na nossa vontade de ser independente, a gente não quer saber. A gente esquece, vai fazer um monte de coisa, e quando a gente percebe, aquele probleminha era assim mais ou menos desse tamanho, ficou desse tamanho. Aí a gente vai atrás do Senhor, quando já não tem mais solução. A gente já fez um monte de bobagem, aí a gente leva aos pés do Senhor. E tem muitas pessoas que, infelizmente, depois de fazer muita bobagem, de bater muita cabeça, ainda vem, né? Porque não pediram, né, antes a opinião do Senhor, aí vem, ainda coloca a culpa em Deus. Como se Deus tivesse culpa daqueles erros que ele cometeu, né? Quantas tragédias que poderiam ser evitadas se a gente tivesse antes pedido orientação para o Senhor. Quanta coisa, quanta dor poderia ter sido evitada. Mas a gente, na nossa independência, corre, vai, resolve. Aí, quando dá errado, aí lembra do Senhor. Né? Muitas vezes, sim, depois de todo o problema, aí o Senhor ainda vai ajudar tudo. Mas as consequências dos nossos atos não vão ser eliminados. A gente ainda vai ter consequência daquilo que a gente fez. Porque tudo que a gente semear, a gente vai colher. Então, daí não adianta depois falar que Deus é culpado, que Deus não resolveu, que Deus não ajudou. Não, se a gente não foi atrás do Senhor antes, Ele também não tem que pegar e eliminar as consequências daquilo que a gente fez. Aí o que Ele vai fazer é te dar força para você superar, passar pelas consequências de tudo. E Ele vai depois, daquilo que você colocou na mão dele, Ele vai ajeitando. Só que daí tudo tem o tempo certo, tudo tem o tempo determinado, e aí vai tudo se resolvendo. O nosso mal é que a gente quer tudo para ontem. E não é assim que funcionam as coisas. Tudo tem que ser encaixado perfeitamente para poder chegar naquele resultado correto. Então, vamos começar a ter uma vida mais dependente do Senhor. Vamos levar os nossos problemas para o Senhor, seja um problema emocional, um problema financeiro, um problema de saúde, até mesmo uma viagem, dependendo do que você for fazer, leva ao Senhor. Senhor, é bom eu fazer essa viagem, eu vou estar no local certo, na hora certa. Quantas vezes a gente está no local errado, na hora errada e não sofre consequência por causa disso? Até isso a gente pode levar para o Senhor, que Ele cuida disso. Então vamos ter uma vida mais unida ao Senhor, seguir mais o que Ele diz. E isso é bom, gente. Quando você tem a resposta do Senhor, às vezes Ele não te dá a resposta naquele exato minuto. Às vezes a resposta demora um pouquinho, porque o Senhor, mesmo no silêncio, Ele está trabalhando por nós. Ele está fazendo algo por nós. Mas aí a gente tem que aprender a ter a paciência, que Ele vai te dar a resposta quando for a época correta. E às vezes a resposta não vai vir da forma que você quer. Então a gente tem que estar atento que a resposta vem de várias formas possíveis. Então a gente tem que estar atento aos sinais do Senhor. E tem que ter paciência, tem que ter perseverança. Então, se a gente entrega na mão do Senhor, a gente não pode querer pegar o problema novamente. A gente não pode esperar o nosso problema ficar no limite para levar para o Senhor. Então, é uma caminhada com o Cristo que a gente tem, que a gente vai trabalhando aos poucos o nosso eu, para a gente parar de querer tudo para ontem, porque Deus não é o nosso empregado, né? Venhamos e convenhamos, né? A gente não pode chegar para Deus, eu quero isso para agora. Não é assim que funciona. Então, se a gente leva um problema para o Senhor, deixa na mão dele, que ele vai sim resolver. Mas se você for pegar esse problema de volta, aí também já não adianta nada. Então, descansa aos pés do Senhor. Que muitos ainda, infelizmente, né, não acreditam muito, não aceitam muito, acham que tem que resolver com a própria força, ainda não tiveram experiências com Deus para ter os seus problemas solucionados.
Muitas vezes os nossos problemas, a gente colocando aos pés do Senhor, Ele não vai fazer tudo sozinho, não. Ele vai te orientar os passos que você tem que ter para que aquele problema seja solucionado. Mas aí Ele vai dizendo para você passo a passo. Às vezes Ele não vai te dar a solução por completo naquele momento. Então a gente tem que ter um pouquinho de paciência e indo devagarzinho. Então, como muitos não têm o costume de entregar tudo aos pés do Senhor, talvez no princípio vai ter dificuldade, mas é questão de tempo, vai indo devagarzinho, vai insistindo, vai chegar uma hora que isso vai fazer parte da sua vida. E aqui é legal você ler esse texto, leia depois com calma, Mateus 15, do versículo 21 até ao 28, porque Cristo ele é misericordioso, mesmo não sendo a época, né, para outros, né, estarem recebendo o milagre dele, a fé daquela mulher era tão grande que ele operou um milagre na vida dela. Então permita ao Senhor operar o milagre dele em tua vida. Não importa o tamanho do problema, se é pequeno ou se é grande. Permita ao Senhor fazer o milagre dele na tua vida. Comece a deixar tudo nas mãos do Senhor. Aí vocês vão ver que a vida é outra. Tudo se transforma, tudo se faz novo. Aí vocês vão conhecer a paz que excede a todo entendimento. Porque mesmo no meio de um grande problema, Ele te dá paz. Por quê? Porque você sabe que Ele está trabalhando naquele problema para você. Tá? Então, que Deus abençoe vocês. Que essa palavra ajude vocês a tomar decisões aos pés do Senhor.